observado diferentes aspectos da linguagem utilizada durante os séculos XIII e XVI. A esse período eu chamei de período arcaico da língua portuguesa. O importante, antes de continuarmos com a observação de outros fenômenos linguísticos, é entender como alguns cientistas têm periodizado a história linguística da língua portuguesa nesses séculos em que ela já tem sido falada. Para nós, da Universidade Federal da Bahia, sobretudo para Rosa Virginia Matos e Silva, que foi uma precursora nos estudos do português arcaico no Brasil, o português arcaico é composto de duas fases. A primeira fase se inicia com o surgimento dos primeiros documentos escritos em português, isso por volta do século XIII. Eu já havia comentado que alguns autores consideram os finais do século XII como a estreia da escrita da língua portuguesa, mas essa visão não encontra respaldo de alguns pesquisadores como eu, como Matos e Silva, e nós continuamos preferindo determinar o início da língua portuguesa a partir de 1214, com o testamento de Afonso II. Observe que há um outro documento chamado Notícia de Torto, que é mais ou menos desse mesmo período, mas ele não é datado. Então a gente opta sempre por considerar o testamento de Afonso II como o documento escrito datado mais antigo em língua portuguesa. Nós pensamos que a língua, ela se comporta consoante os efeitos da sua própria história, ou seja, os efeitos da história da sociedade que a utiliza. Se a gente vai observar o comportamento da Idade Média portuguesa, existe um momento muito específico que foi o de 1385, quando sobe ao trono uma nova dinastia em Portugal, Dom João I. Ora, nessa nova perspectiva social, dessa monarquia inaugurada por Dom João, obviamente o cenário social vai se alterar. E, em decorrência disso, a língua também vai assumir alguns outros comportamentos. Por isso, sempre pensamos em determinar que o período arcaico da língua portuguesa não é uma realidade apenas, mas duas. Ou seja, o primeiro momento, que seria de 1214 até 1385, mais ou menos. Obviamente, esses são dados simplesmente basilares, para que a gente compreenda melhor, né, essa ideia de periodização. Então a gente imagina que o comportamento da língua portuguesa é muito similar, é como se fosse a unidade geral, a unidade original galego-portuguesa, até os finais do século XIV. A partir daí, já observamos algumas alterações e muita variação em direção à mudança de alguns aspectos do português. Então eu vou mostrar para vocês quais são os fenômenos que normalmente são observados para poder demonstrar esse período que nós chamamos de período arcaico da língua. Observe esses quadros que estão aí agora apresentados. Quem tem acompanhado essa série Nas Dobras do Tempo já viu, por exemplo, o hiato do verbo ser. Nós vimos o verbo ser no testamento de Afonso II, na forma em gerúndio, sendo. E esse hiato foi desfeito. Mostrei inclusive isso. E se observarem o quadro novamente, vocês vão ver que esse é o primeiro indício que aponta para uma caracterização do período arcaico. Não essencialmente as duas fases do período arcaico, porque quando começa uma variação, ela não se consuma em mudança imediatamente. Obviamente, você tem que aguardar alguns anos, às vezes séculos, para que isso se implemente. Então, observem que o verbo ser, ou seja, os hiatos desfeitos em que o verbo ser, de que o verbo ser também participa, está aí presente na lista. Os outros aspectos nós vamos ver no decorrer dessa série, para que a gente possa compreender melhor a história da língua portuguesa, especialmente sobre o português arcaico. Até lá!